Boa noite, pessoal. Uma maravilhosa noite para todos aqui da DIP, da nossa escola. Acabamos de ter a aula da turma de quarta-feira, como todas as quartas-feiras. Primeiro, queria dizer para vocês que não teve Selma na mente semana passada, eu não vim dar aula, foi véspera de feriado. E é importantíssimo a gente abrir esse espaço interno desse ócio criativo que a gente tem que trabalhar por ele, para que a gente não tenha só inputs e, portanto, ser só um reprodutor do conhecimento e não um produtor do conhecimento, porque a gente passa a ser produtor do conhecimento quando a gente pega tudo aquilo que a gente recolhe de fora, traz para dentro da gente, faz uma síntese própria e aí a gente devolve isso como um conhecimento que a gente realizou dentro da gente. Então é fundamental o ócio criativo, como diria o Domenico de Masi. Mas, por falar em ócio criativo, por falar em ser produtor de conhecimento e não reprodutor de conhecimento, para isso a gente tem que falar de produtividade. A gente tem que falar de uma produtividade criativa, a gente tem que falar, portanto, da nossa capacidade de aprofundar os nossos sentimentos, de aprofundar o nosso pensamento, da gente conseguir sair de uma superfície pasteurizada e entrar dentro das nossas profundezas para a gente entender o que de fato a gente tem lá dentro, atrás do que aparentemente a gente tem e o que quer mostrar, para que a gente possa avançar no nosso autoconhecimento. E para que a gente possa ter esse processo de autoconhecimento, de aprofundamento do nosso conhecimento, do nosso autoconhecimento, que aliás esbarra justamente na consciência do nosso autodesconhecimento, na medida que a gente toma posse do nosso, da existência do nosso inconsciente, para que a gente possa sair da superfície, para que a gente possa aprofundar, para que a gente possa olhar para a gente mesmo, para a gente possa entender, para que a gente possa entender os porquês das nossas ações, muitas vezes ações repetitivas que fazem com que a nossa vida seja bastante sofrida e prejudicada e a gente não consegue sair de um padrão repetitivo, porque a gente não consegue fazer rememorações de uma maneira satisfatória, a gente não consegue sair de um padrão de repetição e a gente não consegue ir para uma elaboração justamente de tudo isso para sair da repetição. Agora, por que será que a gente não consegue aprofundar? Por que a gente não consegue ir para dentro da gente mesmo? Porque a gente tem medo. Porque a gente acha que ficando na superfície a gente vai ficar confortável. Ficando na superfície, a gente tem controle sobre a nossa vida, a gente vai controlar a vida para que a gente não sinta dor de justamente rememorar aquilo que nos é desconfortável, aquilo que tem a ver com a nossa história, mas que faz com que a gente fique num sistema de repetição. E isso tudo veio na minha cabeça para eu falar para vocês hoje, por quê? Porque nós hoje temos muito mais a tendência a ficar na superfície, a não lidar com a nossa tristeza, a não lidar com a nossa profundidade, porque a gente saiu de todo, a gente hoje não tem mais a possibilidade, ou a gente já não se encontra mais com a possibilidade de ter experiências coletivas, experiências pessoais profundas. Tudo isso me veio na cabeça porque eu vi essa árvorezinha de Natal aqui na mesa da DIP e eu me lembrei do que o Natal hoje pode representar de uma forma pasteurizada, de uma forma superficial, e o que já foi o Natal em outros tempos, né? Isso não quer dizer que seja melhor ou pior, ou que o saudosismo invada essa fala, mas no mínimo eu acho que a gente pode parar para pensar quanto que hoje, inclusive, a gente não consegue
acessar sentimentos que eram trazidos pelo Natal em outros tempos. Hoje o Natal muito mais é uma festa comercial, uma festa superficial, uma festa de brilhos, uma festa, enfim, para se comprar presentes, para se comer grandes ceias, né? Perdeu-se muito aquela experiência em família, onde as pessoas, com todas as suas dificuldades, as suas divergências, sentavam juntas à mesa e podiam, de alguma maneira, ouvindo aquelas com as quais elas não concordavam e faziam parte de qualquer maneira da sua família, podiam se olhar, se enfrentar, podiam fazer todo um questionamento de si próprias. Quer dizer, aprofundar a sua própria análise, aprofundar os seus sentimentos, sentir tristeza, sentir alegria, né? A sensação que eu tenho é que justamente isso é uma coisa tão forte que a gente evita. Então, para que a gente não corra o risco de perder essas relações que tendem a ser fortes e muito caras, a gente nem entra nelas. A gente vive de uma forma superficial e pasteurizada, justamente para que a gente não corra o risco de perder alguma coisa que a gente aprofundou. Então, tudo isso, vocês vão falar, mas a gente não está falando de ego? Justo. Quando a gente tem um ego mais estruturado, a gente dá conta de aprofundar relações, mesmo com medo de perdê-las, mesmo com medo de ficar sem essas relações, porque as pessoas morrem, porque as pessoas saem da nossa vida. O que está acontecendo, o que a gente vê muito acontecer, é que justamente para não perder essas relações, as pessoas nem entram nelas, né? Então, o meu conceito de morte é um conceito muito claro. Morrer não é parar de respirar. Para mim, isso é mudar de fase do joguinho. Quem acredita em vida após a morte, ou reencarna, ou fica esperando o juízo final, quem não acredita em nada, vira energia, um abraço. Quer dizer, mudou de fase do joguinho. Isso é o parar de respirar. Morte mesmo é não viver, é morrer em vida, é ter medo de viver, de aprofundar e por causa deste medo não viver. Isso é morte. E é por isso que a gente pensa na estruturação do ego. Mas a gente continua na próxima quarta-feira no Selma na Mente. Um grande beijo para todos e até semana que vem.